Olá, esse é o podcast Isso Não É um Problema de Comunicação. Boas-vindas, esse é o podcast Isso Não É um Problema de Comunicação. Eu sou Vivian Rivestella, estou ao lado da Lilian. Olá, pessoal, tudo bem? E estamos no 6º episódio para falar de um tema essencial e muito falado nas empresas, que são as lideranças e o papel delas nessas falhas ou não de comunicação. E a gente vai fazer um recorte aqui, porque daria para ficar horas falando sobre esse tema. Sim. E o nosso recorte é o seguinte: muitas vezes as lideranças são as solicitantes de comunicados, de campanhas, de orientação, de material, de instrução. E muitas vezes não são as pessoas que vão propagar essas mensagens. Ou muitas vezes nós recebemos, né, Lília, em cursos, a gente tem que capacitar a liderança para ser melhor comunicadora, como se fosse a habilidade desse líder que não estivesse ainda, digamos, no ponto ideal. Então a gente precisa falar sobre isso, e é disso que a gente vai tratar. Para começo de conversa, Lilian, como é que você tem visto esse descompasso, se é que ele existe, entre lideranças que demandam e que nem sempre propagam as mensagens? Posso começar com uma polêmica? Claro, adoramos. Eu também, então sou suspeita, né? Eu acredito que tenha um discurso descolado da prática e na largada nesse tema, que é o líder pedir, né, as instruções, ferramentas e muitas coisas, mas não fazer, ou ele achar que ele faz e não faz. Você não acha que às vezes elas, enfim, solicitam achando que o fato de enviar esse comunicado ou fazer um mural ou fazer um anúncio formal da comunicação substitui o que ele tem que fazer no dia a dia? Acredito que sim, porque é um check, né? Eu enviei o e-mail. Mas, por outro lado, na minha limitada experiência, eu não vi líderes assim muito afoitos e demandantes. Eu preciso de instruções, eu preciso de ferramentas. Só em situações muito específicas. Uma crise, para poder comunicar o que está acontecendo, um momento de reestruturação, que daí é mais delicado, você precisa até de um script ali para poder saber o que você pode falar, o que você não pode, o que está validado pelo jurídico, o que não está. Agora, no dia a dia, eu já vi nesses meus tantos diagnósticos aí, entrevistas com a liderança, líderes que falam, não, tá tudo bem, eu super me comunico, e líderes que falam assim, eu falo o que eles precisam saber, eles não precisam saber de tudo. E aí tem uma luzinha vermelha nessa fala, né? Porque é lógico que a gente filtra enquanto líder, tem uma série de questões e complexidades aí. Mas o que de fato está sendo comunicado? Nesse último caso que eu estava contando em alguns episódios anteriores, né, de um assessment que eu fiz, uma multinacional. Então, a mesma liderança, mesma organização. Não, nós cascateamos tudo aqui, não precisamos de ajuda nenhuma da comunicação interna, é nosso dever e nossa obrigação, tá bom. Aí o outro próximo entrevistado. Não, imagina. Não, aqui não tem comunicação. Tinha um relatório de determinada área, que determinada área produz, depois de uma reunião estratégica que nós realizamos aqui, 1 mês sem receber o relatório e ninguém percebeu. E é um material crucial para cascatear para as equipes saberem o que está acontecendo. Então, quer dizer... Então, eu sinto que, sabe aquela coisa de pesquisa, que você responde aquilo que você deveria responder, mas não de fato que você faz? Eu tenho essa impressão, essa é a polêmica. E me ocorre te ouvindo falar o seguinte, 2 coisas. Primeiro, é isso, coloco numa pesquisa que falta comunicação ou que a comunicação tá ótima, e aí são 2 olhares muito distintos. E aí é como, de novo, o nosso primeiro episódio, né? A comunicação fosse a causa de um problema e, na verdade, não é. É só um sintoma de muitos problemas de processos, sistemas e outras questões. E outra coisa que me ocorre também é a gente especificar aqui de que liderança a gente está falando. Perfeito. Porque tem a alta liderança,
que é liderança, é porta-voz, é muita coisa, muitos papéis ali reunidos. Tem também média liderança, que eu escuto muito nos comitês da Aberj como um grande gargalo, uma grande questão, Uhum. trazer essa média liderança para perto. Tem as primeiras lideranças também, que muitas vezes são super influentes em várias unidades operacionais, mas que muitas vezes não sentem essa responsabilidade de comunicar, e aí vira essa história de, mas se já está anunciado, se já está comunicado em outro lugar, não tenho nada que fazer com essa informação. Então, acho que é importante a gente também distinguir nesse episódio essas lideranças distintas e, ao mesmo tempo, o que cada uma fala, o que cada uma percebe, porque, de repente, a altíssima liderança tão mobilizada em estar em eventos, em falar em momentos específicos, cafés com presidentes e rituais com a liderança, Uhum. não, a gente super comunica. Mas lá na ponta, não, a gente não comunica. Ou no meio também, falta comunicação, falta instrução. Você percebe que essa distinção ela é válida, importante na tua prática? Sim, muito. Porque fica um limbo, né, entre essa altíssima liderança e a primeira liderança que está aí naquele primeiro exercício, vestindo o chapéu da liderança pela primeira vez, então tem um limbo. Super concordo contigo. E eu acredito que tenha um olhar para a comunicação também nesse quesito, que é só de momentos específicos. Sabe aquela história do feedback, professora? Uhum. A história do feedback, mas eu super dou feedback, super estruturado e tudo mais, porque o que é feedback para ele? É aquela avaliação anual? É aquela avaliação, sei lá, semestral? Que daí tem um momento de sentar e fazer o feedback e tudo mais? E o dia a dia? Então, acho que tem esse limbo no dia a dia também. Porque o que é a comunicação do dia a dia? O que é dar instrumento mínimo necessário para a pessoa operar, para a pessoa saber por que ela está fazendo aquilo, por que aquilo é importante. Então, acredito que tenha muito mais falhas nesse dia a dia do que nesses momentos específicos. Uhum. E aí, de novo, não estamos aqui para chicotear nem crucificar ninguém, não é esse o objetivo, porque a gente também sabe o outro lado, sabe o quanto que a liderança é sobrecarregada, o quanto que é esperado, precisa cuidar dela, do outro, do todo, do resultado. Então, não é simples, não é óbvio, mas a gente precisa olhar para isso, porque as pessoas de fato estão carentes de saber por que elas estão ali, o que elas estão fazendo, e tem o papel delas também de ir atrás, né? Não, Uhum. não podemos nos esquecer disso. E quando você fala de feedback, me remete a justamente um trabalho que eu acabei de fazer com a Jaqueline Hash, que foi justamente entender de todas as pessoas da empresa o que elas entendem por feedback. E a gente descobriu coisas que até a gente teve que se questionar Não é como maravilhoso? consultora. Porque para nós tinha uma coisa de feedback orientativo, que tinha uma ideia de desenvolvimento de carreira, que não era só, gostei ou não gostei do seu trabalho. E muitas pessoas entendem feedback dessa forma. Então, esse exemplo e essa palavra e toda essa prática que a gente teve lá juntas, eu e a Jaque, ligando com a tua fala, tem muito a ver com o que a gente também já falou em outros episódios sobre a comunicação como área estar mais perto das lideranças também. Uhum, Porque essa conversa faz com que a gente entenda, tá faltando comunicação de que tipo? Não é falta de canal, não é uh-uh, falta de campanha, não é falta de mensagem-chave. Muitas vezes está faltando comunicação, significa a liderança está deixando passar, de repente, alguma informação naqueles 5 minutos diários de conversa, por exemplo. Tem muita uhum. coisa para falar ali. Não Sim. cabe a pauta do corporativo, não aliás, falta tempo para falar de coisas do trabalho de fato, então não encaixa. Ou então é isso, assim, eu queria saber mais dos porquês, mas não dá tempo, a gente tem que executar, tem uma sobrecarga de trabalho. Então, no fim das contas, voltamos a essa lógica de que contexto a gente está vivendo, né? Uhum. Sobrecarga de trabalho, muita pressão por resultado muitas vezes, e muito a execução pela execução, Sim, sem esse sentido embutido da execução. exatamente. Então, esse ponto me chama muito a atenção, da execução pela execução. Isso acontece tanto na caixinha da comunicação, que a gente já falou e vai falar mais ainda, sobre a quantidade de tarefas versus o resultado versus o objetivo. E isso acontece em outras áreas também, não é só na comunicação, né? A quantidade de relatórios e reportes e coisas que nós temos que fazer para mandar para não sei onde.
Com que objetivo? E uma baita pressão com prazo, e a comunicação com o time pode se perder nesse processo, né? E fico pensando muito sobre aquela máxima de, mas sempre foi assim, a gente É. sempre fez esse relatório desse jeito, ou a gente sempre faz as falas de começo de turno dessa forma, ou, entre turnos eu só fico sabendo de fato via um pequeno relato escrito. Então, tudo isso sempre foi assim, a gente não para pensar como pode ser diferente. Quem tem ideia, de repente, não tem espaço para falar, não encontra com essa liderança para poder falar, consequentemente vai ficando tudo um problema de comunicação. Sim, E na sim. verdade é muito além de um problema Muito de além. comunicação, né. Muito além. E aí eu queria jogar outra polêmica. Posso? Diga lá. Mas esses times hoje em dia, essa juventude é muito mimimi. Uhum. Você já ouviu isso, professora? Muito, muito. E você? Muito, Muito. muito. E eu E aí tenho morre uma estrela também, cada vez que eu ouço isso. porque também tem uma coisa de, assim, simplificar a Exato. discussão, e aí cair numa lógica de, as gerações são diferentes, e a Uhum. gente vai etiquetando tudo e É todos, isso. e não entende que, na verdade, a gente está sendo também ensinado a comunicar de certa forma. Isso em relação a redes sociais, em relação ao dia a dia que a gente convive nos ambientes, ou convive cada vez menos com pessoas, cada vez mais com máquinas, interage muito com as máquinas. E isso vai trazendo também isso para o dia a dia do trabalho. Então não é só Sim. sobre geração, não é sobre. É Não. sobre como é que a gente está vivendo essa sociedade. Então, de fato, essa história do mimimi me incomoda absurdamente. Te A mim incomoda? também. A mim muitíssimo. Porque é isso que você falou. É uma simplificação extrema de uma questão que é muito mais profunda. A gente está falando de relações humanas, a gente está falando da humanização das relações no trabalho, a gente está falando de cuidado e atenção com o outro, a gente está falando de repertórios diferentes, de entendimentos diferentes do que é aquela situação, aquele tema, aquela tarefa. Então, acho que a gente não pode se furtar da obrigação desse papel de esclarecer, enfim, colocar ali para as pessoas o porquê que elas estão naquele momento fazendo aquelas tarefas, por que que aquilo é importante, por que que não é. Então, acredito que a área de comunicação possa ajudar, estruturar, apoiar nesses rituais que são importantes, sem também criar uma demanda paralela excessiva, porque essa é uma queixa também que eu ouço muito dos executivos. Uhum. Ai, não pode ser maior do que o meu dia, do que eu consiga carregar. Perfeito. Mas quais são essas brechas? Quais são esses momentos de alinhamento que a comunicação pode apoiar para que essa comunicação flua? Agora, o papel de comunicar, e a gente já falou sobre isso aqui, vai falar mais ainda, que é qual é o papel do líder nesse processo? A gente vê em pesquisas e mais pesquisas de comunicação qual é a primeira fonte de informação dentro da organização. Uhum. É o meu líder. Então, se é o meu líder, tem esse papel. Muitas vezes a gente fala também que as pessoas não são preparadas para ocupar o papel de liderança, isso é Uhum. fato. As pessoas são promovidas porque são exímias, técnicas, fazem um trabalho muitíssimo bem feito e merecem ser promovidas, mas e esse olhar para as pessoas? Uhum. Então, esse treinamento, esse cuidado é muito importante e aí a coisa vai virando uma bola de neve, você não acha? E tem uma coisa também que é muito importante de ressaltar quando se fala de comunicação, que é essa concepção de que comunicar é transmitir uma informação. Então é assim, bom, eu sou um técnico que virei uma liderança, que tenho pessoas para gerir, então eu passo informação e elas vão absorver essa informação. Do jeito que eu tô pensando. Exato, e isso não existe, assim, a gente ressignifica, a gente usa o nosso repertório, e aí num time de 10, 20, 50, 100 pessoas, tem várias camadas de interpretação aí. Então achar que só uma mensagem ou delegar para a comunicação para fazer algo estruturado e não apoiar e não suportar, de fato vai gerar muitos os tais chamados ruídos que são naturais de Uhum, um processo de comunicação e interpretação. Então, te ouvindo, fico pensando muito sobre como essa liderança pode se sentir mais parte da comunicação, uhum, como essa liderança também pode se sentir mais responsável pelo que diz e o que não diz, porque eles uhum. são muitas vezes o ponto central de confiança, de conexão. Vários estudos, a Santo Carlos fez um estudo uma vez que mostrou assim
quem as pessoas mais confiam, onde elas mais se informam, qual é o primeiro contato que elas têm com algo novo da organização? A liderança. E às vezes nem uma liderança de cargo, é uma pessoa influente, uma pessoa que dá a informação com sentido. Então, separando um pouco o joio do trigo aqui dessa história, Uhum. acho que vale a gente pensar assim, que habilidade ou que habilidades, no plural, são essas que as lideranças precisam desenvolver, mas não só isso, não é só Sim, individual, tem a ver com eu entendo como é que eu funciono nesse contexto, qual é a minha contribuição nesse contexto, as outras áreas também me dizem qual que é a minha contribuição, a área de comunicação deixa isso mais evidente também, sem ser mais um papel. sim, É parte integrante desse trabalho, senão a gente está sempre com falhas de comunicação que ninguém sabe de quem é a culpa. E no sim. fundo é o jogo da culpa. Ah, a culpa é da área, a culpa é da liderança, a culpa é É isso. da equipe. Não, não é culpa de ninguém. Todo mundo está no mesmo processo de comunicação. É isso, né, Lilian? É isso, é muito isso. Todo mundo está no processo, de novo, relações humanas, né? Qual é a parte de cada um de responsabilidade e vamos juntos fazer a coisa funcionar. Eu acredito que tenha também um trabalho, tem o contexto dessa organização, como é a cultura, se existe transparência, se não existe, qual é a fluidez dessa comunicação ali naquele processo, tudo mais. E tem também o quanto que nós, como líderes, somos preparados para entender o impacto das nossas ações nas pessoas. Uhum. Eu não sei na sua experiência, Vi, mas na minha, eu não vi isso acontecendo. Um treinamento, um entendimento de, olha, presta atenção, porque uma fala sua sem contexto ou uma fala sua despreparada tem um efeito no outro. Então você precisa cuidar disso. Né? Sabe como um media training? Uhum. Mas com uma ideia de o impacto das suas falas no outro. Então, tem que ter um cuidado com a comunicação, desde passar as informações para que o trabalho aconteça, até cuidado com o impacto que você vai causar no outro. Você Uhum. concorda? Concordo. E acho que muitas vezes em treinamentos, capacitações de uma forma geral, as pessoas caem meio de paraquedas, meio sem saber por que que elas têm que trabalhar aquilo, e aí vão até de um jeito meio tá faltando, tô em dívida, então isso é um Uhum, problema quando a pessoa chega e é todo um trabalho de quem é professora de fazer uma acolhida dessas sim. sensações que as pessoas chegam. E muitas vezes elas até entendem que elas são bem responsáveis, que de fato as relações são impactadas pela forma que comunicam, mas é mais uma coisa, né? Em Uhum, meio a tantas demandas. Então, acho que dizer para as pessoas, deixar claro para elas que não tem escolha, quer você esteja ou não sobrecarregado, isso é parte integrante do teu trabalho. Então, é meio que, assim, assumir que comunicação é, enfim, integrante de qualquer papel. Tô pensando aqui uma coisa, Lilian, que eu acho que também vale a gente dizer coisas que funcionam. sim. Tem assim, exemplos ou causos que são inspiradores para quem está nos escutando? Eu tenho algumas coisas que eu queria pontuar aqui, como assim, pelo menos algum caminho, mas queria primeiro te escutar se tem alguns cases interessantes, inspirações, boas práticas para lidar com essa complexidade, senão fica esse emaranhado, você fala, ai, quer saber? Não vou nem mexer porque Sim. tá muito difícil. Olha, Vi, o que eu tenho visto funcionar vai parecer uma coisa muito básica, tá? Mas funciona. Que é uma escuta genuína. Então, é não assumir que o outro tá certo ou tá errado por ter aquele comportamento, ou não assumir que tá certo ou tá errado por ter aquele entendimento de determinadas situações. As pessoas são diferentes, ponto. Então, tem até um estudo que eu mostro em aulas de humanização da comunicação que fala: 75% da população é diferente de mim e você. Então, para começar, na largada as pessoas são diferentes, têm, como você falou, entendimentos diferentes, uma palavra pode significar coisas completamente diferentes, a gente deu o exemplo do feedback aqui. Então é não assumir o certo e errado, é escutar. Então acho que mais da metade do sucesso da comunicação é ouvir. Então primeiro eu escuto o que a pessoa tem para me dizer, e aí eu trabalho com ela, naquilo que ela me trouxe. Então, e não tem fórmula mágica, né, a gente avessa as fórmulas, eu e você aqui, a gente fala Uhum. muito sobre isso. Então, não tem fórmula também, e no mesmo time você não vai ter fórmula. Então, quando eu vejo que a coisa funciona, quando tem uma escuta genuína no time,
E quando esse líder não cria uma solução mágica para lidar com toda a equipe, não vai funcionar. E outra coisa que eu vejo funcionar muito bem é a transparência. Parece, de novo, óbvio, que obviedade que ela está falando, mas é verdade. Então, assim, as pessoas sabem, as pessoas são inteligentes. Elas sabem quando algo não está bem, elas sabem quando tem alguma coisa ali no ar, naquela cultura, naquele contexto organizacional. Então, fingir que não está acontecendo nada, ou chegar para sua equipe e dizer nada está acontecendo, não vai colar. E aí você cria um clima de desconfiança, o que é pior ainda. E aí a desconfiança instaurada, acabou. Acabou o processo. Então, o que eu vejo funcionar? Essa escuta genuína, um tratamento que não é padronizado para todos, porque não funciona, e também uma transparência no sentido de eu vou trazer para vocês as informações que eu posso trazer, e eu vou ser o mais genuíno possível com isso que eu posso trazer. E sempre que eu puder atualizar, eu vou atualizar. É isso que eu posso trazer. Então, não é fazer de conta que está tudo bem, né? Porque eu tenho um papel a cumprir. Isso acontece muito, né? O líder tem um papel a cumprir, ele não pode falar mal de determinadas questões, ele não pode... Não, com certeza ele não pode falar mal de determinadas questões da empresa, mas ele não pode fingir que não está acontecendo nada também. Porque ali não é um teatro, né? A gente está falando, de novo, de relações humanas. Então, essa transparência, essa escuta, entender que não tem certo e errado no entendimento do outro, que são repertórios diferentes, histórias de vidas diferentes, para mim são chave, assim. E eu vou trazer aqui uma coisa que acho importante falar quando eu te escuto falar sobre esses 3 pontos, que é a gente trabalhar mais uma comunicação empática. Eu sei que também é outro chavão hoje em dia, muita gente fala disso e tal, mas se eu, como liderança, vou para a área de comunicação, ou vou para a minha equipe, ou vou para os meus superiores, eventualmente, digo, eu ando preocupada com isso que está acontecendo, eu não sei como dizer isso para a minha equipe. É algo puramente empático, de dizer como eu tô me sentindo, eu tô preocupada. Eu sei, claro que tem jogos de poder, tem muitas questões corporativas em jogo, mas quando a gente também se coloca num lugar de eu não sei, me ajuda, esse é um princípio de um ambiente seguro de trabalho e de inovação, inclusive. Me ajuda. Você de outra área, você da comunicação, você acima de mim, que sabe talvez mais do que eu posso, né, ou tenho no radar, o que eu posso fazer? O que dá para fazer? E acho que pensar muito nessa possibilidade, não é sobre certo e errado, é o que é possível comunicar neste momento. E nem que seja dizer de forma transparente, neste momento, time, o que dá para dizer ou o que foi possível decidir foi isso. Ainda talvez tenham novos passos, que eu não sei quais são, mas de fato eu não sei quais são. Então, esse tipo de comunicação, por mais que tenha virado uma coisa quase estampando camiseta, empatia e tal, nem sempre a gente faz, né? A gente coloca de um jeito assim, fala mais baixo, mais cheio de julgamento. Então, no fundo, como é que eu peço apoio, como é que eu me coloco, como é que eu genuinamente digo, isso me preocupa, eu ando alerta em relação a tal aspecto, mas parece tão difícil fazer isso, né? Parece uma transposição de uma barreira quase impossível de ir para outro lado e falar, eu tô preocupado, eu como liderança tô preocupado, me ajuda aí, pessoal. Então, acho que esse é um ponto te escutando falar. E outro aspecto também é o quanto as lideranças são acessíveis também no dia a dia. Porque às vezes elas estão assim, tão ocupadas, lógico, com tanta demanda, mas será que quando a gente tem um ritual de, sei lá, café com a liderança, ou café com o presidente, quem está presente ali naquele ambiente? Quem está ali para escutar e contrapor e trazer questões também? E aí a gente volta com a questão das conversas difíceis, assim, onde é que elas aparecem? De que forma elas aparecem? Quando é que a gente pode falar desses assuntos ou está tudo mais bonito, né? Um discurso bem amarrado. Então, são coisas que a gente pode somar, digamos assim, para fazer uma liderança comunicar de uma forma mais, digamos, empática, completa, transparente, com escuta. E tô vendo seu rosto aqui, acho que você quer falar alguma coisa, porque eu também quero contar um caso rapidinho, mas me fala, o que tá passando pela tua cabeça aí? Eu quero jogar outra polêmica. Vem com o seu caos, então, primeiro. Tá. Eu vou trazer um caso que eu acabei de ver num evento de comunicação interna. Vocês estão vendo que a gente fala muito de comunicação interna porque é dentro de casa que a gente resolve muita coisa também para reputação, marca empregadora e assim por diante.
Mas o que eu achei curioso desse caso foi porque a área de comunicação recebeu uma demanda da altíssima liderança, que era: Tá. a gente tem que fortalecer os valores da empresa. Eles não estão claros pelo que foi levantado numa pesquisa. Então, para fortalecer esses valores, a área de comunicação, que conta aí com 5 pessoas apenas e milhares de funcionários. Conta com 5 pessoas. Exato. E essa equipe resolveu fazer um jogo de tabuleiro para fazer esse jogo acontecer com esses princípios e tal. E o jogo ficou super bem desenvolvido, pelo que elas nos contaram, e elas queriam aplicar em todas as unidades. E elas são 5 pessoas. Então elas começaram a pensar assim: como é que a gente pode, então, angariar pessoas para comprar essa ideia com a gente e aplicar esse jogo? Então, o que elas conseguiram foi capacitar 124 facilitadores de diferentes plantas espalhadas, e não eram pessoas que ocupavam cargos ou de gerência, coordenação, líderes formais. Foi feito um levantamento. Quem queria ser uma pessoa que ia Voluntários. facilitar? E elas começaram a perceber que tinha gente de todos os níveis que queriam participar. Olha que legal. E aí fizeram a capacitação, e aí conseguiram multiplicar esse jogo e rodar esse jogo muitas e muitas vezes. E aí conseguiram aumentar o índice de conhecimento sobre os valores e percepção no dia a dia desses valores acontecendo na organização. Uhum. Claro que não é magia, teve um baita trabalho Com de certeza. desenvolvimento desse jogo, mas essencialmente de contar com essas pessoas como facilitadoras. Elas se sentiram parte desse processo, de ir lá facilitar, capacitar, e traziam quais eram as pautas que estavam surgindo, quais as dúvidas estavam surgindo também. Então, acho legal ter casos que mostrem que é possível, sim, contar com as pessoas, confiem nas pessoas. Acho que um recado, assim, é esse também. Confiem nas pessoas, lideranças formais ou não formais, para que as mensagens circulem, para que as campanhas funcionem, para que as capacitações funcionem, para além daquilo que é mais óbvio. Claro que o que eu estou contando aqui é o que eu vi no palco. A gente sabe que no palco, muitas vezes, está tudo maravilhoso. Sim. Elas contaram, inclusive, que tiveram que decidir, porque elas estavam tão apaixonadas pelo jogo, que elas queriam ir aplicar. Mas tem deixa eu dar um passo para o lado, deixa eu convidar outros para dançar aqui comigo, porque senão eu vou dançar sozinha e vai ser Sim. exaustivo com uma equipe que não ia fazer, entre aspas, só essa capacitação. Tinha todo um monte de coisas sendo feitas também pela área de comunicação. Então, acho que vale a gente olhar e confiar mais nessas pessoas que fazem parte da organização, que podem contribuir, quer seja com capacitações, facilitações, com conteúdos, com que pautas são essas que estão ali no dia a dia e que, de repente, eu que estou lá na altíssima liderança não sei, ou que estou lá na comunicação não sei também. Então, acho que é uma forma da gente se inspirar e ter uma luz, assim, ou algumas luzes a partir do que cada uma que está escutando tem aí do seu dia a dia de desafio de comunicação. Gosto muito do que você traz, porque a gente fala em níveis diferentes de rede, né? Rede de apoio. Então, quando a gente precisa influenciar a liderança, a gente precisa também dos nossos parceiros, das nossas alianças internas. E quando a gente precisa de ajuda mesmo, de apoio para a execução de coisas em plantas diferentes, em sites diferentes, a gente também precisa dessa rede. E aí não necessariamente é a altíssima liderança. São esses líderes informais, são parceiros mesmo, né? E sem ajuda a gente não consegue, com uma área tão enxuta, né? Então acho que é um baita exemplo que você traz. O que eu queria jogar Cadê a de polêmica? Tô aqui esperando. O que eu queria jogar de polêmica é o seguinte: tem um chavão, uma coisa super batida, que principalmente no mundo RH, né? Os RHzers que me ouvirem aqui vão falar: nossa, que história antiga. E é mesmo, que é a história de que o líder não é mais esse super-homem, essa mulher maravilha que dá conta de tudo e que ele realmente ele e ela precisam de ajuda. Perfeito. Não existe mais. No contexto em que a gente vive, de VUCA, BANI, seja lá o acrônimo que a gente quiser inventar aqui, não existe mais o líder que sabe de tudo, que tem todas as respostas. Perfeito. Isso daí, notícia velha. Tá. Mas como é isso na prática? Eu ouvi você falando sobre chegar numa área de RH ou chegar numa área X e pedir ajuda para ter instrumento, ter ferramenta para fazer melhor essa comunicação.
Eu já tive experiência em contextos em que as pessoas tinham zero problema de pedir ajuda, iam lá e pediam tranquilamente. E eu já vivi contextos organizacionais em que isso era um pecado mortal. O que você vê? Você acha que as pessoas estão prontas para pedir ajuda, para assumir que não sabem? É uma ótima pergunta. E eu vou te dizer que nas salas onde eu atuo, nas Uhum. diferentes empresas, eu vejo caras de receio de dizer eu não sei, de É pedir isso. ajuda. Pedir ajuda entre áreas, pedir ajuda para o RH ou para comunicação, como se acho que eu devia fazer isso. Uhum. Acho que eu já devia saber disso. Ou o que vão achar disso, É isso. que é o medo do julgamento. E aí volto para a escuta que você trouxe e a comunicação empática também, porque se eu tenho medo do que o outro vai achar do meu pedido de ajuda, é porque a gente não tem um ambiente de confiança, para dizer o máximo, mas minimamente não tem ambiente de escuta e comunicação empática. Perfeito. Porque, vou dizer aqui, né, nesse podcast, já ouvi relatos de pessoas que falam assim: nossa, o líder me pediu uma coisa meio básica, fiquei assustada, entendeu? E aí acho que a gente devia mudar um pouco essa cabeça e dizer: ele veio me pedir uma ajuda. Eu achei que isso estava resolvido, mas vamos lá então resolver juntos. E não, eu fiquei assustada, fiquei preocupada, ele não está pronto, vou fazer ele fazer uma Julgamento, mentoria, julgamento e sabe? julgamento. Tem mentorias que chegam para mim que eu falo, não é mentoria, não é sobre a pessoa, é sobre toda uma forma como as coisas funcionam aqui. De novo, a gente volta no nome do nosso podcast. Não é um problema de comunicação dessa liderança. É É isso. como as coisas funcionam ali. Então, é um excelente ponto, porque no nosso mundo cor-de-rosa, muitas vezes, que a gente leva para as organizações, é isso. Gente, peçam ajuda. Qual que é o problema de pedir ajuda? A gente trabalha muito em colaboração quando é consultor, consultora, professora, e a gente pede ajuda para quem é um O tempo super especialista. todo. E você fala assim, nossa, a pessoa super me ajudou. Então, que pena, eu diria, que ainda tem essa resistência, medo e receio de pedir ajuda. E que pena também, aí é o meu julgamento, né? Que pena Sim. também que a gente às vezes escuta com esse lado de, nossa, que susto, achei que esse líder estava pronto. Não, mas para esse novo desafio, para esse mundo tão complexo, ninguém está muito pronto. Para nada. Exato, a gente está sempre se questionando sobre. É isso. Então, o que funciona há um tempo não funciona mais, o jeito que liderava há um tempo atrás não funciona mais. E não é sobre a geração, é sobre todo mundo está sendo impactado e transformado com tudo que está mudando no mundo. Então, é um excelente ponto. E você também vê a mesma coisa? Muito, muito. Eu vejo as pessoas com muita dificuldade de assumir que não sabem ainda, né? Eu brinquei com os RHs aqui e falei que é uma fala tão 1990, né? E é mesmo. Só que ainda não está resolvido. Em 2026, ainda não está resolvido, porque as pessoas têm muita dificuldade de abrir. Não sei, me ajuda. Uhum. Parece que não existe essa veia. E a gente fala tanto em confiança, tanto em segurança psicológica, mas eu vejo uma distância muito grande ainda. Você também vê? Vejo. E vejo uma confusão até. Ah, aqui a gente tem um ambiente seguro. Todo mundo fala o que pensa, doa Aham. quem doer, custe o que custar, entendeu? Mas na verdade é isso, é um receio de dizer eu não sei, me ajuda. Esse é um dos princípios de um ambiente seguro. Eu consigo pedir apoio? Eu não tenho receio de dizer o que é preciso. E o que é preciso é de ajuda, inclusive. Não só, tenho que dar uma orientação, tenho que cobrar. As pessoas olham muito assim, eu consigo cobrar as pessoas sem problema. Mas cobrar a gente sempre cobrou. Anos Desde e que o anos mundo e é anos, mundo. É. exato. Não mudou muito mesmo. Mas o que tem que mudar é isso, assim, como é que a gente atua em colaboração. Eu fico sempre pensando naquela situação clássica, sabe? Chega uma pessoa nova no time, todo mundo falando aquela linguagem corporativa daquela Cheia de área. siglas e A pessoa faz acrônimos. aquela cara de, nossa, o que está acontecendo aqui? Em vez dela perguntar o que ela faz, acho que eu vou ter que correr atrás. Silencia. Ela silencia e ela pede pro colega do lado falar o que é, às vezes. E, eventualmente, esse colega do lado também não sabe. E aí fica E está sustentando aquilo por muito tempo. Exato. Né? E aí aparece na pesquisa, falta comunicação. Aí a área de comunicação fica de cabelo em pé. E diz, isso não é um problema de comunicação. E aí a liderança fala, mas eu falei, mas você falou de um jeito que eventualmente não funcionou. E não só de um jeito linguagem ou canal, mas recorrência, frequência,
diferentes fóruns. Eu estava com uma equipe ano passado, que era uma equipe estratégica, uma equipe super técnica, e estava o diretor junto com a gente nesse encontro, que era um encontro meio de calibração de estratégia no meio do ano. E o que eu achei curioso foi que ele falou assim, gente, mas nós já alinhamos a estratégia em janeiro, entendeu? Eu falei, mas a gente tem que alinhar muitas vezes, relembrar muitas vezes. É um time de 50 pessoas. Tá na sua cabeça, não das 50 pessoas. Exato, exato. Então, cada um faz uma coisa diferente. E aí ele falou, nossa, é tão simples quanto isso. Ainda eu falei, mas ainda você fez uma reunião de, assim, relembrar, de conexão desse grupo. Mas a gente tem que, sim, e não é repetir do mesmo jeito. É reiterar, relembrar, reforçar. Então, esse tipo de estratégia, pensando em comunicação, né, como conteúdo, tem a ver com a relação que a gente constrói de cada conteúdo que vai sendo repetido, reiterado, reforçado. É a lógica de, não é porque terminou a reunião, acabou a comunicação. Ela segue propagando, ela veio de um lugar e ela vai continuar propagando mensagens para as pessoas, falando ou não falando. Perfeito, perfeito. Dito tudo isso, Ui, falei no começo, a gente ficaria aqui horas uma temporada falando né? de liderança, porque sempre aparece em pesquisas, como você bem falou, como o principal ponto de efetividade ou não. Há quem diga que é um canal, não é um canal, gente, são assim orquestras de vozes funcionando na empresa. Mas de tudo que nós falamos aqui nesse episódio, queria saber o que fica para você, quer seja o que fica de mensagem, de incômodo, de reverberação de pensamento. Fica falta confiança ainda nesses espaços, tanto para a pessoa pedir ajuda, quanto para essa ajuda ser bem acolhida, bem recebida, normalizada. E fica o clássico, o buraco é muito mais embaixo. Né? Tem muito trabalho pela frente ainda para ser feito na preparação das lideranças, na preparação desses contextos, dessas culturas, para que isso seja normalizado, como eu falei. Fica tudo isso. E para você? Bom, para mim ficam muitas coisas ainda, mas acho que uma das coisas que eu quero reforçar aqui é mais uma perspectiva de o que a gente faz com tudo isso. É pensar muito sobre o antes, o durante e o depois da comunicação, no sentido de falas, mensagens, reuniões, rituais, porque senão a gente acaba perdendo esse lastro e achando que porque eu já falei na reunião está resolvido, e isso vai minar a confiança a curto, médio ou longo prazo. Acho que isso é um ponto para todo mundo lembrar, quem é da comunicação, quem está no dia a dia fazendo o trabalho acontecer e é uma pessoa responsável pela comunicação, como é a liderança. E, essencialmente, lembrar, a liderança que demanda, ela não está delargando para outra área, ela é parte integrante dessa ação e é preciso, sim, reverberar, reforçar, seguir, ecoando aquilo que é fundamental, quer seja estratégia, instrução, orientação, o que quer que seja. Então, lideranças, vocês são fundamentais para a comunicação acontecer. Comunicação, a gente tem que contar com as lideranças de fato. É uma rede complexa, porque as relações são complexas, mas quanto mais a gente nutrir as relações, melhor. Com tudo isso, a gente também quer saber o que fica para você que está nos escutando, nos assistindo. Coloque aí nas plataformas que você nos acessou, YouTube, Spotify, enfim. Então, coloquem seus comentários. A gente quer manter esse diálogo aberto também para que vocês tragam os pontos de vista de vocês. Depois de toda essa fala de liderança, a gente vai falar no próximo episódio, né, Lilian? Sim. Bom, lá vem o pessoal da comunicação. Lá vem eles. Lá vem eles. Então, não percam pelo próximo episódio. Até lá. Até, gente. Obrigada.